Diferente do próximo time que a gente vai falar, que é a Red Kennedys, que acerta em mudar. Vamos tentar discutir aqui. É o pêndulo do tempo. A Red era uma equipe que sempre apostou em muitos medalhões. Aí ela virou uma equipe cheia de jogadores novos, ganhou até o apelido de Crash, a brincadeira que foi colocada. E agora ela volta buscando esses grandes nomes de novo. Resta saber se dessa vez vai dar certo. Porque a última vez que a Red foi atrás desses grandes nomes, não foi uma história recente tão boa. É verdade, foi uma história esquisitíssima, inclusive. História recente não, né? História antiga, isso é 2018. Pô, não faz isso que eu vou me sentir velho. Eu também me senti velho agora. Não, gente, porque pensa, Não, porque, ó, a gente tem a primeira leva de grandes medalhões da Red é vitoriosa. Sim, né? verdade. É verdade. Que eram os exilados. É verdade. O time dos renegados. Mas aí você tá indo mais longe ainda. Justamente. Okay. Sim, eu perdi essa final, Brito. Deu certo. Eu nem ia lembrar disso. Sim, eu perdi essa final. Perdeu essa final. Né? Com BRTT, Tokers. Saci, que não era medalhão na época. Não era. Não, mas é isso. Era um robô. Baita time. Napom também, né? Napom. Um time que pegou todo mundo que tinha sido quicado praticamente para os seus times, né? E montou um time campeão. Aí depois acabou tendo a grande derrocada quando foi para os coreanos, né? Uma das, né? É inacreditável o que aconteceu com a Red Kennedys. Cara, a gente fez uma brincadeira. Inacreditável. É uma loucura. Dentro desses Power Rankings, uma vez a gente tava fazendo uma brincadeira na TR de quais foram os piores estrangeiros que já atuaram por aqui. Uhum. E aquele Sky daquela Red foi o voto de muita gente. Foi foda ali, cara. Não, é inacreditável. Que cai muito na questão de ambiente, né? De gestão. Porque, porra, não tem como o Sky, mano. Não, é isso. Aí acabou tentando fazer essa tática de medalhões quando tava no circuitão. Não deu certo. Quando decidiu dar chance pra molecada. Será que decidiu? Eu fico até... Acho que aconteceu. Foi Já contaram aqui como é que foi. Teve uma série de episódios, né? Teve um lance quando eles ganharam o Tier 3 e jogariam o circuitão e não puderam jogar porque justamente o circuitão não ganhou acesso pro CBLOL. Era o último split e ainda não dava mais acesso. Aí, tipo, teve uma série de coisas, a molecada acabou cavando o espaço dela, então. Conquistando, né? O JP foi uma série de fatores, sim. Agora, assim, vamos lá. Eles têm a Aegis, que é a cria da casa. O Titã, que não é cria, mas tá lá há tanto tempo que já tá com... O Titã, enquanto ele estiver na Red, ele vai ser a cara da Red. Ele tá com a escritura da casa. Na verdade, não. Eles é que estão com a escritura da alma dele. É um pouco diferente. Eu acho que ali... Acho lá e cá, viu? O quê? Acho que o Titã já deve ser dono da Red. Não, Prieto. Não, Prieto, não pode na liga, não. Thiago Maia. Não pode na liga. Não, eu não sei dessas regras. Assim, trazer esse pacote em VFNB, eu acho interessantíssimo. Eu acho que são dois grandes jogadores que talvez precisavam de um ar novo. Sim. E que tem tudo... assim... falei bastante do Flawless, a gente falou do Trick, falamos do Korok. O CBLOL tem bons caçadores, mas eu acho que o Aegis ainda é uma figura que, quando ele tá no máximo dele, quando ele tá ali numa zona de conforto, ele é o cara a ser batido em muitas das situações. Sim. E talvez uma figura como a dele seja tudo que o FNB e o Envy precisam para performar. O Titã, acho que dispensa comentários, os números, as coisas que o Titã faz mecanicamente. Pra mim é bem tranquilo que mecanicamente, o melhor jogador de CBLOL é o Titã. Eu sempre falo isso. Concordo em todos os números. Vocês não acham... É que é complicado falar isso, porque as pessoas elas olham pro resultado. E o resultado é o que fica na história. As pessoas, de certa forma, não estão erradas. Se eu tivesse que escolher um jogador brasileiro pra montar... Eu posso escolher 2 jogadores brasileiros pra montar um time do zero. Eu montaria com Titã ou Tim. Um dos dois seria uma das minhas escolhas seguras, por uma questão de... pelo pacote que traz o jogador em questão de mecânica, questão de noção de jogo, de ser uma ameaça pro time adversário. Você vai jogar contra o Titã, contra qualquer time que tem um Titã, você sabe que vai ter uma ameaça ali. Embora
esse é o primeiro campeonato em algum tempo que eu acho que essa posição dele pode ser ameaçada por múltiplas frontes. Acho que esse é o... Você fala de protagonismo do time? Não de protagonismo do time. Também. Mas de desafio mecânico. Sim, porque você tem agora um Ayu chegando super forte, você tem um Brence muito melhor. Perfeito. Você tem um Ranger jogando bot. Não, mas brincadeira da parte, tem um Netuno que vem super bem. Eu acho que esse é um split que apareceram challengers pra essa posição de... Legal. Dessa figura de assim, tanto protagonismo na posição. E quando você olha pra esse time assim no papel... Você vê que é um time que tem recursos pra escolher por onde quer jogar. Ah, não, mas é que assim... mais ou menos, né, Preta? Porque tem recursos, né? Mas vamos jogar pelo bot? É que eu acho que o meta... eu acho que tem um pouco de meta nisso também. Tem recursos, mas se pá, vamos pelo bot? Que assim, depois de... Eu cresci vendo o Uzi jogar... O top laner setava a wave pro Uzi ultar de EZ lá e pegar a wave dele. Acho que a gente não tá nesse nível. Fala uma coisa, meu bem. Vamos fazer um exercício aqui com você? Vamos supor que um jungler decide jogar pelo bot e outro pelo top, tá? Os dois buildaram wave e divaram respectivas lanes. Você divou o top, eu divei o bot. Quem você acha que sai pior nessa jogada? Já parou pra pensar nisso? Não. Você diz no meta atual. Não, concordo. Não é por causa de champion. É porque o top vai dar TP na wave, tá crachada aí. Não vai. Como você gosta de dizer, você não entendeu o que eu tô dizendo. Eu entendi. Eu tô dizendo não é que a gente tem talentos que, se por algum motivo precisar jogar... É que assim, eu acho que o ponto do Prieto é uma coisa que eu gosto muito. Você pode olhar pra esse time Existem times que você olha no CBLOL e você fala assim, esse time vai jogar pra esse cara. Sim. Se for pra esse... entendi o que você quer dizer. Aí agora a Red... o FNB pode ser o carry desse time, o Envy pode ser o carry desse time, o Aegis pode ser o carry desse time. E eu acho que essa é uma complexidade muito legal. Eu acho que esse é o ponto que talvez você... que tem que falar na linguagem do... talvez eu não me fiz... Eu sempre falo, quando de comunicação alguém não entendeu, a culpa é do comunicador. Eu que tinha que ter feito não. Mas pra mim, uma das dúvidas da Red, pra também não ficar só no elogio, é que é um time inconstante, na minha opinião, com esse core, que tudo bem que o core agora é só o Aegis e o Titã, mas eu já imaginava que seria o esqueleto que permaneceria. Sim. E até onde essa escolha por um jogador que não teve passagem pelo Academy, entrando no lugar do que teve passagem pelo Academy, que era o Scamber. Então... Quero ver até onde vai se pagar essa escolha, entendeu? Se fosse puramente por mecânica, o Frost ele é superior. Se fosse puramente por mecânica, baseado em solo kill. Tipo, em o que... Que, de novo, não é o que eu particularmente gosto de... Mas, ao mesmo tempo, você imagina que o Titã ele teve a carta branca, literalmente. Teve esse que falou, Titã... O Corradinho falou desse jeito pra gente. O Corradinho é o JP. Falou. Tu escolhe quem tu quiser. O time é teu. Que vai ser? O suporte é teu. O suporte é teu. Você escolhe quem você quiser. Estou cansado de jogar pra ensinar suporte. Essas foram as frases. Justo. Deu certo? Não, porque foi onde o planejamento da Red, talvez, onde tenha sido tão difícil pra Red ano passado, foi realmente na questão do Curi, que até hoje, isso a gente vai saber daqui a um tempo, porque sempre prescreve, né? Até hoje é uma história que é meio nebulosa, né? Tipo, tem um... Eu acho que, posso falar o que eu honestamente acho que aconteceu ali? Eu acho que ele não se adaptou ao Brasil. Ele se sentiu mal o suficiente pra chegar num ponto e falar, quero ir embora. Eu não tenho certeza acho que foi aconteceu, isso. Mas assim, é o tipo de coisa que uns atrapalhou esse split da Red. A Red, ela tá sendo falada aqui como um dos últimos, porque pra mim, esse fato dela ter pegado 2 da Fúria, não sei se é o que a Fúria queria fazer pra esse split agora. Ok. Eu imagino que essas grandes mudanças da Fúria talvez fossem no final do ano. Mas a partir do momento que chega a Red e faz isso, começa uma bola de neve nos outros times. Você tirar 2 peças tão importantes da Fúria, historicamente... É um castelo de cartas, né? O castelo de cartas cai, mas cai numa velocidade incrível, porque teve troca tripla, dupla, entre outros times. A Red fez girar a roda dessas mudanças. Uma outra coisa que me dá uma dúvida... o Coelho vinha sendo nos últimos splits, principalmente nos títulos da Red, um treinador que vinha sendo apontado como um dos melhores que a gente tinha no CBLOL. Aí eles trazem de reforço Nelson e Kalec. É difícil, assim, pelo menos o Diogo deve ter noção de como funciona essa nova dinâmica lá dentro, né? Porque tem um Coelho que sempre foi dito como um cara que entendia muito de League of Legends. E aí traz outras 2 pessoas que acredito que sejam esses que vão pro palco, certo? Assim, vamos lá. Primeiro que quem fala qualquer coisa do Coelho é lunático, porque... Qualquer coisa de negativo. Negativo. Eu vejo isso com alguma frequência, eu acho completamente
Eu vi uns comentários, às vezes eu abro o Twitter, às vezes eu abro o Twitter e eu vejo atrocidades sendo feitas no Twitter. Não vamos entrar em detalhes, mas de onde que é atrocidades. Mas assim, é um cara que foi super vitorioso, um cara que claramente ele tinha um plano que foi da base pro profissional de uma forma muito boa. Então eu só tenho elogios pra ele, e independente do que qualquer um falar, é um cara que tava trazendo, agregando e fazendo rodar um time com jogadores muito diferentes um do outro. A grande questão aqui é que, primeiro, você teve a oportunidade de trazer o Kalec. Eu acho que o Nelson veio depois. Acho que é cronológico. Não acho, você tem certeza, na realidade. Mas cronologicamente, você teve um gap que o Kalec ficou livre. E como antigamente tinha um Warlock, né? Era o Warlock e Coelho. Você tinha o Coelho sozinho numa comissão. Faz sentido trazer o Kalec, que é um técnico que estava tendo bons resultados em outras equipes. O Kalec é conhecido por ser um cara que trabalha muito a parte pessoal dos times. E o Coelho é conhecido por tratar a parte técnica dos times. Então seria um complemento natural na minha cabeça, os dois juntos. Certo. Então, quando teve o primeiro anúncio foi do Kalec, realmente. Justamente. Me parecia ali fechado. Fecharam algo que fazia sentido. O Nelson, pra mim, foi a oportunidade que surgiu que a Red não podia deixar passar. Ah, tá. Existe também uma relação que o Nelson ele já vinha flertando com jogadores do Brasil. Inclusive a gente tem... eu não sei se isso é público, então, mas eu vou falar sem falar. Pra não beijar vocês super, né? Mas uma série de jogadores do CBLOL contratou o Nelson pra ser... acho que é público. Eu não sei de quem, se todo mundo é público. Eu não sei até quem... Quem da Red Kennedy falaram no nosso programa. Você fala então, não vou colocar na minha boca, não vou falar também não. Posso falar uma coisa sobre essa Red que eu acho que seja um ponto que talvez passou batido por algumas pessoas? Pra mim, as melhores atuações de carreira do FNB foram quando ele tinha o Kalec como técnico dele. Tem isso mesmo. Tem. Mas também, né? Na jornada mas também, né, Dudu? Mas era I give you Renekton. Mas- And with it, Elise and Twisted Fate. Mas era My uma bot lane is Ashe. Mas ele foi questionado desse tipo de não coisa. sei, mas não. Não, ok. Era famoso Renekton, FNB go! Capangas. Mas aí é uma coisa que eu sempre lembro dele dizendo isso. Ele falou assim, se eu tenho um ponto forte muito exposto, por que eu não vou usá-lo? Né? Concordo. Então eu acho que... Vou colocar de uma outra... Talvez o Kalec seja o técnico que na carreira do FNB melhor soube aproveitar as características do jogador para extrair o melhor que ele podia trazer. E eu acho que faltou isso do FNB em contextos recentes. A gente tava falando, por exemplo, hoje a gente falou do robô, um cara muito agressivo, chamava o jogo no meta que não era normal você fazer isso pro topside. A gente falou do Boal, a gente falou de vários aqui que podem ter essa característica. E eu sinto que o FNB tem essa característica também, mas ela não foi tão explorada quanto eu honestamente acho que ela poderia ter sido. Sim. Eu acho que o Kalec é um cara que consegue fazer isso muito bem. O Diogo ressaltou a questão individual dele, mas eu gosto... Eu sou meio chato para algumas coisas. Eu gosto de quão tradicional, quão metódico eram as equipes do Kalec. Eu acho que isso às vezes falta pra Red. É porque a partir do momento que você contrata o Nelson, essa não é mais a equipe do Kalec, só. Essa é a equipe... Porque assim, se eu tô num time, eu sou o head coach. Se eles conseguirem não se matar... nem em só questão isso. de opiniões, Tem uma o que eu dizer, se eles não brigarem tanto no que um quer fazer com o que o outro quer, se eles conseguirem convergir, Não, porque- esse time vai ser taticamente muito inteligente. Não, porque é justamente isso. Tem agora essa tríade, né? Na liderança. É difícil, acho... na verdade é difícil. É curioso tentar entender quem vai decidir o quê, em que momento. Que é um reflexo também do time. É. Como que esse time também vai se funcionar, entender. Porque são jogadores agressivos, são jogadores que gostam de trabalhar com Vai ser legal recursos. de descobrir isso aí ao longo da temporada. Tanto pro time quanto pra comissão técnica, a Red tem essas questões a serem resolvidas que podem ser muito boas e podem ser muito ruins. Sim. Mas assim, eu tô querendo deixar bem claro que, cara, pra quase qualquer time do Brasil que tenha brasileiros e o Nelson é contratado devido ao histórico dele, Ele conhece, né? ele é head coach do time e assim, caso não aconteça nada, ele vai ser. É interessante porque a Red meio que deu uma resetada no time. Tipo, quem ficou foi realmente só a Aegis Titan, que são dois jogadores que são muito ligados com a org e jogadores que, independente do que, estão indo muito bem nos últimos splits, mesmo com altos e baixos. Então, pra mim, a Red ela promete muito pra esse split. Pra mim, é uma Red que dificilmente vai acontecer o que aconteceu no outro, que era, deu problema aqui. Não, aqui é uma Red
que apesar de tudo, são 5 brasileiros que vão falar em português, não vão ter esse problema de linguagem. Comissão técnica forte, pra mim acertado também.